Fala pessoal, estamos chegando com mais um podcast Vai Além, nosso encontro semanal de todas as terças-feiras. Entretanto, ele fica aí ad eterno para você acompanhar quando você quiser. Os nossos episódios que são muito bacanas, sempre entrevistados, que têm um conteúdo gigantesco para trazer para vocês. Eu não costumo fazer isso não, tá? Mas eu quero convidar você para seguir o nosso canal, sabe? Se inscreve aí. Eu tenho um bate-papo hoje que é muito bacana. Eu estava conversando com a Michelle, eu não costumo muito fazer isso, de bater um papo com o entrevistado antes de começar o podcast. Mas eu estava na minha casa hoje, me preparando para vir, e eu já estava sentindo uma presença muito forte de Deus. E a hora que eu cheguei aqui, que eu encontrei com a Michelle, eu entendi o porquê. A nossa conversa de hoje, ela vai ser muito importante. Eu quero trazer a história de uma mulher que teve uma enfermidade muito grave. Ela teve que retirar o estômago. Ela é mãe de filha atípica, Especial. mãe de filha especial. É mãe atípica que fala. Atípica. Mãe atípica tem uma filha especial. A Michelle é empresária, a Michelle é mãe e a Michelle é esposa. É um bate-papo bem bacana. Eu quero te convidar com muito carinho para você acompanhar com a gente essa nossa conversa. Michelle Wade, que alegria te receber aqui no nosso podcast Vai Além, viu? Obrigada, Júlio. A honra é minha e eu espero hoje realmente contribuir com os nossos ouvintes. Você viu a alegria e a luz que essa mulher emana, né? Que bacana. Isso é a presença do Espírito Santo. Mas antes de começar o nosso bate-papo, eu quero convidar você que faz uso de remédio manipulado a ver nesse telefone que a Rebeca está colocando para vocês aí, que é a Pradel. A Pradel é uma farmácia de manipulação que está no mercado desde 1977. Você que faz uso de produto manipulado, anota esse WhatsApp, 11 98863 7547. 11 98863 7547. Como é que funciona? Você está acompanhando a gente aí? Tira uma foto da sua receita, manda via WhatsApp para esse número, eles vão fazer um orçamento para você e te devolvem o valor aí. Se você aprovar, estiver em São Paulo, Grande São Paulo, 2 dias chega na sua casa. Está nos Estados Unidos, está na Europa, está em Goiânia, onde você estiver, você recebe. Preço bom, qualidade e bom atendimento é com a Pradel. Eu falo isso porque eu faço uso dos suplementos da Pradel e conheço o proprietário. São mais de 40 funcionários, uma empresa idônea e muito boa. Anota o WhatsApp 11 98863 7547 e manda sua receita aqui, com certeza. Preço bom, boa qualidade, bom atendimento para você é com a farmácia de manipulação Pradel. Vale a pena, viu? Ô Michele, eu fiquei assim muito feliz quando a Denise me apresentou um pouco daquilo que você faz. Aí o Washington mandou um release seu para a gente também. Eu falei, cara, Michele, tem muito para acrescentar no nosso podcast. Porque por que o nosso podcast chama Vai Além? Nós falamos que a pessoa ela passa por um momento de superação. E depois que superou, como é que fica? Aí é o ir além. E eu quero saber um pouco de você. Nasceu aonde, Michele? Eu falo, na verdade, que a dor, ela para mim, ela não é algo que me paralisa, ela é um Ah, impulsionador. Quando você entende e você começa a entender que a dor, ela muito mais te impulsiona do que te paralisa, você vai perdendo aquilo que mais trava o ser humano, que é o medo. E como que aconteceu tudo isso? Eu falo que a minha história, oficialmente, ela começa de uma oração, né? Um dia, num momento, a gente estava familiar extremamente difícil, meu pai tinha perdido tudo, e eu e minha irmã fomos orar. A gente não conhecia Jesus, eu não conhecia, não sabia quem ele era, mas eu falei assim, só ele pode atender a nossa oração. isso lá em Patrocínio de Minas, onde Lá você em nasceu. Patrocínio, Ah, 2 meses antes de eu me mudar para Goiânia. E essa oração mudou tudo a nossa história, Júlio. E foi uma oração, na verdade, sincera. Porque não teve palavras bonitas. Teve realmente duas meninas de 18 anos clamando ao Senhor para mudar a nossa história. 2 meses depois, eu estava em Goiânia. Meus pais mudaram a um convite de um tio meu que já morava lá. E ele falou assim, eu não tenho condições de manter vocês, mas eu tenho certeza que essa mudança, o movimento, vai trazer algo novo. E naquele momento, startou até algo assim. Falei, cara, movimento
saltar, né? Sair de um lado e ir para o outro. Fomos para Goiânia, começamos a nossa trajetória, arrumei meu primeiro emprego, me tornei arrimo de família aos 19 anos, cuido dos meus pais até hoje É e tenho mesmo. muita honra disso. Eu falo que é um privilégio, né? Até porque a Bíblia fala, né? Eu E entendi honrar por pai que e que você mãe. não foi, você não perdeu a sua vida quando você teve aquela enfermidade, porque a Bíblia fala: honra teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem e seus dias sejam prolongados nessa terra. Exatamente. E a minha história, eu vou chegar aí nesse ponto. Isso foi um versículo que eu clamei durante todo o meu processo difícil quando eu tive câncer. Mas para eu chegar lá, o que que aconteceu em 2009? Eu fiquei desempregada 9 meses. As portas se fecharam ao ponto, Júlio, de eu oferecer para trabalhar de graça e nada acontecia. Nessa época, eu estava recém-convertida e eu entendi o seguinte: bom, se Deus está fechando as portas profissionais, algo ele tem que fazer espiritual. Então eu falei, eu sempre tive o tempo como algo muito precioso. Então, se eu não me desenvolvia de um lado, eu ia me desenvolver de outro, porque eu sempre tive um pensamento seguinte: em tudo que eu estiver pronta, a hora que o trem passar, eu vou subir. Eu nunca tive essa perspectiva que as pessoas iriam me colocar em algum lugar para me preparar. Eu sempre tive a convicção, eu tenho que estar pronta para qualquer coisa que Deus tem para mim. E nesse momento, desses 9 meses de desemprego, eu comecei a buscar o Senhor, mas clamar mesmo a Deus, porque eu falo que a dor do desemprego numa segunda-feira, ela retalha um ser humano, principalmente quando o ser humano ele é arrimo de família. Eu precisava daquele ganho, né? E aí nesse tempo eu fui conhecer Jesus verdadeiramente. E eu comecei a ler a Bíblia e eu tinha aquele aspecto seguinte: as pessoas falavam assim, ah, tem que me modelar no fulano, no ciclano. Falei, gente, tem um homem que há 2.000 anos a gente fala dele até hoje. Ele foi CEO de uma empresa por 3 anos. Todo mundo fica correndo atrás de um propósito. Ele viveu 30 anos se preparando para o propósito dele. Ele cumpriu o propósito dele em 3 anos e a gente fala dele até hoje. Eu tenho que entender o que Jesus fez. Como que Jesus se comportou? O que ele fez para a gente falar dele até hoje? Ah, ele fez E os dias milagres. são contados antes dele e depois dele também. Exatamente. E a Bíblia é muito clara quando ele fala assim que coisas maiores a gente faria. Então, os milagres, Senhor, é importante. Mas quando eu fui realmente estudar o comportamento dele, eu falei, gente, eu quero fazer o que esse homem fez. E naquela época, eu comecei a entender um pouco desse comportamento. Assim, enquanto todos hostilizavam as mulheres, ele era gentil. Enquanto todos não davam acesso às crianças, ele ouvia aquelas crianças. Ele entendeu, ele mostrou para nós a dependência que uma criança tem. E ali ele começou a mostrar o comportamento. Ele escolheu 12 pessoas para trabalhar junto dele. Que eu vou te falar, Pedro, se eu conhecesse Pedro, eu não ia querer Pedro nem sentasse na minha mesa. Né? Um cara extremamente explosivo, um cara totalmente fora do padrão. Aí ele vai buscar Mateus, que depois que a gente entende, Mateus era autista, né? Ele tinha todos os lapsos de um autismo e naquela época era um cobrador de impostos, era uma Ele pessoa que era, ele era um judeu hostilizava que as cobrava pessoas. impostos dos judeus. Ele era extremamente mal visto Exatamente, pelo seu povo. exatamente. Então, quando a gente vai olhar, né, a característica desses 12, eu falava assim, gente, eu não tenho nada para oferecer ao Senhor. Mas eu poderia ser uma dessas 12, porque eu não sou perfeita. E aí eu comecei a entender. Aí eu comecei a realmente a buscar o Senhor. Tanto na sabedoria, quanto no discernimento, quanto no conhecimento, mas principalmente no comportamento. E eu fiquei 9 meses desempregada, mas eu sabia também que o deserto tinha fim. E depois de 9 meses, eu fui trabalhar. E é tão interessante que o Senhor abriu uma porta que eu descobri o que eu gostaria de fazer. Eu comecei a trabalhar na Avon Cosméticos, uma multinacional. Entrei como estagiária, mas eu tinha certeza. Eu falava assim, Senhor, eu posso entrar para varrer o chão, mas eu sei onde eu vou chegar. Porque eu estou me preparando, eu estou preparada para essa jornada. E comecei a treinar mulheres, desenvolver mulheres e gerar emprego. E no ramo da beleza, que toda mulher é apaixonada. E nesse momento, eu comecei a circular em vários nichos de mercado, tanto de uma classe E, extremamente carente, Carente. quanto na classe A, porque esse movimento do cosmético e da venda direta foi algo que eu aprendi muito. E nessa época,
eu comecei a me especializar, porque eu entendi que estudar iria me levar mais adiante, né? Eu falo que o grande petróleo é o conhecimento. As pessoas estão cavando o chão para descobrir petróleo, mas quem tem o conhecimento, ele tem o grande tesouro. Vamos fazer uma pausinha aqui, porque vamos continuar daqui da onde você falou, você entrou na Avon, mas eu quero colocar dois aspectos muito importantes que a Michele colocou aqui nesse bate-papo, que ela está falando e eu estou vendo aqui. Primeiro, essa oração que ela fez com a irmã dela aos 18 anos de idade, e fala muito sobre a importância de você fazer uma oração com o coração. Não adianta você dobrar teu joelho e falar excelentíssimo, papapá, papapá, e ficar 2 horas orando. Uma oração sincera, ela pode ter 1 minuto, mas ela sendo sincera, ela tem muita valia para Deus. E uma outra coisa que a Michele falou é muito importante, é você se preparar para aquilo que Deus tem para a sua vida. Por exemplo, eu ouço pessoas falando, poxa, o meu sonho é morar e trabalhar e ter um ministério nos Estados Unidos. Legal. Você fala inglês? Não, eu não falo. Cara, então vai fazer inglês para que quando aquilo chegue nas suas mãos, você não se atrapalhe com tudo. Então se prepare, você falou algo fantástico sobre isso. É você se preparar para aquilo que Deus vai colocar nas suas mãos. Porque as coisas feitas para Deus, elas são feitas com excelência. E depende de nós. Ele vai fazer a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa. Eu só queria fazer essa pausa. Exatamente sobre entendeu? isso. E assim, é tão interessante, porque quando a gente entende essa forma que Deus usa para desenvolver, e aí você vai na Bíblia, exemplo, Davi foi consagrado rei, ele demorou 14 anos para receber a coroa. E nesse processo não foi difícil, não foi fácil, ele foi perseguido, ele foi humilhado, ele foi maltratado, né? O Senhor foi lapidando ele. E ele foi para Hebrom primeiro, ficou 7 anos para depois ir para Jerusalém. Exatamente. E por quê? Porque o Senhor estava moldando o comportamento, forjando ele, né? E fortalecendo, colocando força. Tipo assim, não é qualquer coisa que vai te derrubar. E foi aperfeiçoando a identidade de Davi. Ele sabia que, independente de qualquer coisa, ele era filho. E filho, não tem essa assim, eu errei, agora o mundo acabou. Não, filho eu errei, eu peço perdão e meu pai vai me perdoar. Michele, esse ponto a gente vai falar daqui a pouco e eu quero que você fale muito sobre isso que chama-se identidade. Tá? Mas vamos voltar na sua história que você entrou na Avon, mas vamos falar sobre identidade que eu quero ouvir de você isso. E aí, quando eu entrei na Avon, eu comecei a trabalhar e principalmente eu comecei a me identificar porque quando a gente trazia pessoas revendedoras, a gente estava gerando emprego. Então eu entendi o tanto que a dor do desemprego, ela tá intrínseca dentro da nossa sociedade. Mas eu estava com 5 anos de Avon, me casei, né? O Senhor foi fazendo poderosamente na minha vida, mas em 2013 eu descobri um câncer. Eu estava trabalhando, mas eu falo que Deus é tão poderoso porque Ele sabe o propósito de todas as coisas. Eu fui fazer uma endoscopia de rotina. Sabe aquela coisa assim que as pessoas falam, eu tenho gastrite nervosa? Eu tinha uma constante gastrite nervosa, porque gastrite nervosa é estilo de vida, é estresse, é cansaço, é correria, não tem tempo pra nada, isso daí. Por quê? Tanto o estômago e o intestino são as primeiras partes do corpo que recebe toda carga, toda descarga, na verdade, né? Emocional. E aí, nesse tempo, eu estava num tempo muito acelerado. E aí, eu acho que o Senhor falou assim, eu vou ter que parar. Mas o Senhor não coloca doenças. Boa. Ele não coloca. Boa, porque é um pai. Um pai não quer ver o mal do seu filho. Mas ele transforma os problemas da doença em propósitos. Tudo coopera. Tudo coopera. E aí, nesse tempo, eu fui fazer uma endoscopia de rotina e descobri que eu estava com câncer no estômago. E o médico me deu 6 meses de vida. Foi assim que ele falou. Meu Deus. E ele virou e falou assim, você só tem 5% de chance de sobreviver. E ele disse que ele estava falando isso porque era um câncer muito avassalador. Agressivo demais. Agressivo. Para quem é médico, chama anel de sinete. E quando eu cheguei, né, para falar com os meus médicos, eles mesmos falaram, eu não vou eximir, é muito sério. Você estava lá em Goiânia, certo? Eu estava em Goiânia, mas foi tão interessante, porque o dia que eu saí dessa consulta, né, que o médico me falou, eu perdi o chão.
Sabe, Júlio? Sabe aquela coisa de novela que você sai no meio da rua, você não sabe onde você tá? Tenho Eu não certeza sabia disso, onde eu eu estava. imagino. Eu não sabia onde estava o meu carro. Eu liguei para o meu marido. Eu consegui me acalmar, fui para casa. E naquele dia a gente descobriu que verdadeiramente era sobre isso. Se eu tivesse com aquele tumor, eu tinha só 5% de chance, isso era uma verdade. E aí, no outro dia, eu já estava no oncologista, vim para São Paulo e me submeti a uma cirurgia de urgência no estômago. E me retiraram 100% do meu estômago. Eu vivo sem estômago. Eu não tenho estômago. E nesse momento foi muito difícil, porque eu passei a pesar menos de 40 quilos, eu tive um processo depressivo que ele chama depressão do corpo, porque o corpo perdeu algo e até o cérebro entender que não existe mais aquela parte, o próprio corpo ele cria esse processo de depressão. Mas eu também falo que quanto é importante você escolher as pessoas certas para estar do seu lado. As escolhas que a gente faz hoje, ela reflete lá na frente. E glória a Deus, eu escolhi o marido certo, o marido que Deus Amém. tinha para mim. Amém. E eu falo que o Aurélio, nesse tempo, o nosso casamento se transformou, porque eu conheci um homem que me quis quando eu não servia para ele. Porque até a minha bolsa ele carregava, Júlio. Que isso? É um homem que cuidou de mim nesse processo. E juntos nós saímos disso. E com muita oração. E eu vou falar o que foi o mais precioso. 20 dias depois, a gente aguardava o resultado do exame para começar a quimioterapia. Aham. E eu sabia que eu ia morrer. Porque eu estava totalmente debilitada. Eu falei, a hora que eu jogar quimio no corpo, eu vou morrer. Eu não vou aguentar essa história. E eu lembro muito bem, eu e meu marido orando juntos. Aí nós orávamos, né? E nós falávamos para Deus, Deus, isso tem que ser um propósito. E eu falava para Deus, Deus, que valor que vai ter na minha morte? As pessoas vão sentir falta, vão sentir saudade, mas e o seu nome? Qual legado que eu vou deixar aqui? Exatamente. E aí eu entrava naquilo também. Eu falava, Senhor, sua palavra, Deus não é homem para que mintas, nem filho do homem para que se arrependas. E a sua palavra diz, honrar pai e mãe. Eu não só cuido dos meus pais financeiramente, mas eu cuido deles também em amor, espiritualmente, e os meus dias serão prolongados na terra. Lembrei de Ezequias, né? Ezequias também, ele orou e Deus deu 15 anos a mais de vida para ele. Então tá aí o poder da oração e o poder da palavra de Deus. E eu fui ao médico. E quando eu cheguei lá, ele virou e falou assim, Aurélio, o exame da Michele foi pro Sírio, foi pro laboratório, foi pro Sírio 3 vezes. Porque ela não tem mais nada no corpo. Amém. E nesse momento eu falo que eu conheci Deus face a face. Porque ali Amém. eu era o milagre. Eu me recordei agora de uma... Você corroborou para algo que eu vi uma vez. Eu não sei se foi com o Luciano Subirá isso, ou se ele contou a história de algum outro pastor que tinha cerca de 30 e poucos anos e estava no hospital, muito mal. E ele viu a morte entrando no hospital para levar ele. Eu acredito. E a hora que ele viu a morte, ele falou, você pode ir embora daqui. Porque eu acredito no honra teu pai e tua mãe. Que meus dias serão prolongados nessa terra e eu honro meu pai e minha mãe. E esse cara saiu do hospital no dia seguinte. Eu acredito. O poder da palavra. Porque esse mandamento é um mandamento com promessa. Faz isso que eu te faço aquilo. Mas não só por a gente receber isso, porque honrar pai e mãe é a coisa mais importante nessa terra. É um privilégio, né, Júlio? Agora, que forte isso, né? Você sair desse 5% de chance de sobreviver. E o marido da Michele Wade, ele chama Aurélio. Ele é um empresário muito bem conceituado naquilo que faz lá em Goiânia. Mas você falou algo que me tocou, porque os relacionamentos hoje em dia, e eu não sou um cara expert para falar de relacionamento, eu não tenho autoridade para falar sobre isso por enquanto. Amém. Mas eu creio que no futuro eu vou ter. Amém. Mas os relacionamentos, eles são descartáveis. Eles são bons até o tempo que você me serve. Você não me serve mais, eu não te quero mais, né? E o Aurélio falou, não, ele foi um homem. Exatamente. E eu falo, Júlio, que são pontos que num relacionamento nós vamos ter divergências porque são duas pessoas diferentes. Claro. Mas isso faz parte da escolha. E a partir do momento que eu escolhi, eu tenho também que respeitar o momento e a jornada do outro.
E eu e o Aurélio, a gente teve sempre essa premissa. Inclusive, eu te falei que eu subi hoje um post seu, Aham. né? Que a mulher, o homem tem sucesso, não é porque a mulher tá ali segurando, é porque ela tá do lado. Sim. E eu sempre tive essa perspectiva. Isso é uma coisa minha, da minha vida. Eu casei para ser casada para sempre. Ah, Michele, mas no movimento não deu certo. Tá bom, pode até não dar, mas eu vou fazer dar. E para isso, eu tenho que entender que a renúncia num casamento, ela é um princípio de sucesso. Porque quando eu renuncio a mim, eu tô também falando pro outro o quanto eu quero que eu me renuncio, é o que Jesus faz, ele se renuncia para que o outro tenha vida. E não tem jeito, eu falo que isso daí é uma lei da ação e a reação. O outro automaticamente ele vai aprender a renunciar por você. Com certeza. E essa troca Não existe uma briga de egos não dentro, existe, que é isso que destrói o não relacionamento. existe. E outra coisa, quando a gente entende que tudo tem um tempo de cada um. Exemplo, eu vou chegar nessa pauta, né, do tempo que eu comecei a brilhar, fui para palcos, construí uma empresa de milhões. Amém. Então, eu falo que me deram 6 meses de vida, eu fui lá, me tornei mãe atípica e construí uma empresa de milhões. E o meu marido sempre me apoiou, me direcionou e me incentivou. E hoje, quando ele tá num momento de ascensão, agora é minha hora, né? Hoje eu apoio ele, eu vibro com ele. Então é sobre isso, é sobre a gente vibrar com o outro e respeitar o momento do outro. E não se diminuir, porque não chegou a sua hora. A sua hora, ela vai chegar. Até porque a vida é uma roda gigante. Você tá lá em cima, você tá lá embaixo, você tá lá em cima. E a grande questão é como você lida com esses movimentos. Então, eu falo por isso que tudo tá ligado a comportamento. Inclusive, eu queria convidar, né, os ouvintes, quem estiver ouvindo, assiste a série The Chosen. Não sei se você teve a oportunidade de assistir Sim, umas óbvio, 3 óbvio. vezes. E eu assisti com Eu um gosto olhar... daquele Jesus humano. Não, eu falo que quando eu encontrar ele, eu vou abraçar. Não, eu gosto é desse Jesus. É Esse esse Jesus Jesus que é humano, humano. Aham. Mas quando você assiste a série sem olhar o lado espiritual, olhando comportamento, você vai entender do que eu estou falando. Do que é você usar o exemplo de Jesus para ter o mesmo comportamento aqui na Terra. E eu assisti com esse olhar. Eu assisti aquela série falando assim, Júlio, vendo o olhar de Jesus, como ele respondia através do olhar. Como o silêncio de Jesus gritava. Jesus não falava. A Bíblia fala que até aquele que está numa mesa em silêncio, eles passam por sábio, mesmo sendo tolo. Às vezes a gente tem que aprender que o silêncio não é sinônimo de fraqueza. O silêncio é quando a sua força grita. Você fala muito mais. E em The Chosen, eu aprendi isso. Um dia me perguntaram assim, o que mais te impactou em The Chosen? Eu falei, o silêncio e o comportamento. O comportamento. Eu tô vendo aqui, né, a hora que eu fui beber o café, eu vi aqui, né, o amor move tudo. O que Jesus fazia? Ele amava. O movimento dele de amor transbordava. Quando ele ficava em silêncio, era movimento de amor. Quando ele falava, era movimento de amor. Quando ele chegava no templo e destruía tudo, era um movimento de amor. Porque a Bíblia fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Então, convido vocês a assistirem The Chosen com esse olhar e eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar por Jesus. Esse lance do amor é tão verdadeiro que tem um provérbio escrito por Salomão que ele fala, se o seu inimigo tiver fome, dá comida para ele. Se ele tiver sede, dá água para ele. E ele ainda fala, dessa forma você estará amontoando brasas sobre a cabeça dele, porque esse cara vai falar, cara, o que está acontecendo, velho? Ele é meu inimigo e esse cara está cuidando de mim. Né? O amor, ele constrange e ele constrói. Mas é só para falar um pouquinho de amor, porque quando você entende esse amor, você cria uma nova identidade, né? Que a gente está falando que é a identidade de filho. Mas antes da identidade, eu quero chegar num aspecto que eu acho muito importante, que acontece muito hoje, sobre o crescimento profissional dentro de uma relação isso é maravilhoso. De casamento. Porque isso gera muita intriga lá dentro também, se o homem não estiver preparado. Vamos ser realistas. Nós latino-americanos, nós somos machistas. O latino-americano ele tem essa coisa meio machista e isso é verdade, é intrínseca no homem ainda isso. Mas é até bom que o homem seja macho, claro, dentro das 4 linhas.
né? Que ele seja o caçador, que ele seja aquele cara que vá à frente, que ele seja o protetor da família. Não que a mulher não seja protetora também, porque para mim a mulher ela suporta muito mais dor do que o homem, em todos os aspectos. Se eu fosse mulher e fosse dar luz, acho que se eu fosse homem e fosse dar luz, eu ia morrer. Agora, quando você está dentro de um relacionamento, Michele, e você falou, poxa, você despontou. Foi. E o seu marido, ele passou por um momento difícil na vida dele. Foi. E muitas vezes, esse marido, ele se sente humilhado e muitas vezes essa mulher, ela olha com desdém para o marido. Exatamente. Entendeu? Porque tem ambos os problemas. Como é que foi isso aí? Júlio, eu falo que um dos grandes desafios da mulher, ela tem um pouco dessa coisa assim. Ai, para eu ser, eu não posso ser mãe porque eu tenho que construir um império, ou eu vou construir um império, eu não posso ser mãe, ou se eu for mãe, eu não vou fazer. E, na verdade, eu falo sobre o equilíbrio das escolhas. E isso passa pelo nosso olhar. Sabe aquela coisa de copo cheio e copo vazio? Sim. Isso também está numa relação. Exemplo, você falou do meu marido quebrou. Meu marido quebrou. E quando quebrou, e foi um momento extremamente difícil, Isso porque é muito o homem... duro para um homem. É muito duro para um homem. Exatamente. E aí eu fui buscar no Senhor, me dá sabedoria. Esse sentimento de falência para o homem é algo que corrói por dentro. É um sentimento de falência. Exatamente. E ele, na época, Aurélio, acho que tinha uns 35 anos, se não me engane. E a primeira coisa que eu falei para ele é o seguinte: tanto que Deus é bom. Você já pensou se você tivesse quebrado com 60? Porque com 35, você tem tempo de reconstruir. E agora você vai construir mais forte. Sabe por quê? Porque você sabe como não quebrar. Isso você sabe. Então, eu acho que é sobre isso. É sobre como a mulher trata o momento. Não tô falando que é fácil, tá? Não tô falando que é fácil, Júlio. Mas eu falo que quando você tá forte espiritualmente, porque aí você tem que estar forte espiritualmente para dominar suas emoções, porque nós somos formados de corpo, alma e espírito. Então, vai sobressair aquele que estiver mais forte, porque o corpo grita e a emoção grita para falar: o que você fez? Eu falei. Aquela famosa frase: eu te falei, isso eu te aí avisei. Arrebenta. Isso é tanto quanto sentimento de falência, como eu te falei. É isso, é o pior, é o que mata, é o que massacra. Eu falei assim, gente, meu marido já tá no fundo do poço, eu ainda vou afundar. Então, nós passamos por um momento extremamente difícil e, nesse momento, a gente reajustou a nossa vida. A gente passou a viver com muito menos. A gente teve que reajustar financeiramente. Nós passamos a não consumir mais, porque a gente não tinha mais condição, e a gente precisava reconstruir. Então, o que a gente fazia? Enquanto eu ficava em casa, eu trabalhava, eu não era mãe ainda, vou chegar nessa parte, e eu falava, agora você vai para a rua, vai trabalhar, vai arrumar emprego, vai virar CLT. E para quem sempre foi empresário, se tornar um CLT, e eu falava o seguinte, deixa eu te falar, você vai contar isso na sua história, lá na frente, quando Deus te restituir 100%. É um testemunho. Porque isso era uma certeza que eu tinha. E eu orava a Deus, falava, Deus, ele quebrou. Ele quebrou para se posicionar com Jesus, com Deus. Ele quebrou. Ah, mas Deus quebrou ele. Não. Deus mudou o Deus dele. Porque o Deus dele era o trabalho e o dinheiro. E eu sabia que o Senhor estava transformando ele. E cada um se transforma de uma forma. Tem gente que transforma na dor, tem gente que transforma no amor. E o Senhor sabe como conduzir cada um. E eu sempre tive o aspecto que José foi colocado governador. Mas primeiro ele foi jogado pelos irmãos e vendido. Então eu falei, gente, se José, Jesus, Davi passou por isso, nós não vamos passar? E eu falei para ele, você quer ser um Davi, um José? Você vai passar pelo poço, pelo fosso, na verdade, né? Então, a gente construiu isso e eu sempre tive a convicção seguinte, não era da jornada, eu tinha certeza que a gente ia ter sucesso, isso eu nunca abri mão. Eu falava assim, todos os dias, Senhor, não importa onde eu estou, eu sei onde eu vou chegar. Então, como eu sabia o final da história, eu não desisti no caminho. Então, Michele, é fácil. Não, gente, tem não, com certeza que não é fácil. Tem muita vida espiritual. Tem terapia, tá? As pessoas que são contra a terapia, eu sou super a favor. Eu uso a terapia ao meu favor. Já tive problema de burnout, já tive que tratar com psiquiatra. E eu sou super adepta a fazer o que tem que ser feito. Por quê? É igual eu falo, né? Você tem o seu difícil. O seu difícil sempre vai ter o difícil. O difícil de destruir um casamento, acabar um casamento, ou o difícil de segurar um casamento? Os dois é difícil.
né? Com certeza, Os dois com é difícil. certeza. Então, e eu falo que nesse tempo o Senhor foi nos forjando, sabe, Júlio? E aí, nessa jornada, o Senhor também foi me forjando no meu papel como esposa. Porque ser esposa não é só desfrutar do que o marido coloca dentro de casa. Ser esposa, para mim, sempre foi o seguinte: eu quero uma casa, um lar leve, emocionalmente equilibrado, para meu marido voltar. Eu sabia que se meu marido não tivesse isso dentro de casa, ele ia querer ficar na rua trabalhando. E ele tem a desculpa verdadeira. Ah, eu estava trabalhando. Mas eu não queria. E eu sabia que isso era minha responsabilidade. É quando a gente entra nos papéis. O papel do homem e o papel da mulher. Eu falo que eu não tenho a responsabilidade do meu marido, que é a proteção, a provisão, isso é dele. Mas eu circulo no caminho dele. Às vezes eu tenho que prover, às vezes eu tenho que fazer, às vezes eu tenho que proteger. E a mesma forma do meu papel, como mulher, esposa, mulher idônea. Eu falo que depois eu vou chegar nesse ponto, que o meu palco principal é o meu lar. Meu marido não faz o meu papel. Meu marido não é o responsável pela educação e pelo movimento do dia a dia, da rotina da minha filha. Mas ele circula no meu papel de casa. Então, é muito diferente de assumir a responsabilidade. Eu acho muito interessante isso, porque cada um tem o seu papel principal, mas ambos eles transitam no papel do outro. Claro, com certeza. Ele pode me ajudar num dia em casa, mas o papel é meu. Se ele não fizer, eu que tenho que fazer. Eu até estava te dando o exemplo, né? Quando Manuela nasceu, Manuela acordava de madrugada, 3 horas da manhã, eu tinha que dar mamar. Aí algumas amigas minhas falavam assim: seu marido te ajuda? Eu falava: ajuda em quê? Ele dá leite, não? Ele vai dar mamar? Tipo assim, eu falei: não, meu marido fica dormindo, porque no dia tem que trabalhar. Ele tem que estar bem para trabalhar. Mas isso, eu vou até ser claro e não me preocupo com quem vai pensar diferente, isso é cancelado pelas mulheres hoje em dia. Não, o marido tem que levantar também para dar lei, Mas aí entra a sabedoria do comportamento, né? Se eu tenho um marido descansado, ele vai estar forte para ir para a vai estar rua, para provendo. trabalhar, vai estar promovendo. Mas aí, só não saindo do contexto da sua pergunta, né? Eu falo que nesse meio tempo, eu não podia ser mãe, eu tive câncer, mas eu sonhei em ser mãe. Eu fiz uma FIV, tive gêmeas, e no meio do caminho, com 5 meses e meio, eu tive um parto normal. Eu perdi essas gêmeas. Eu falo que a Márcia fala, minha sócia, que eu tenho 7 vidas, né? Eu tive um processo de embolia pulmonar. Meu Deus. Fui parar, né, na UTI e já dilacerada emocionalmente, porque eu tinha ganhado 2 filhas, mas tinha ido com os braços vazios para dentro de casa. Mas eu falo que o Senhor te sustenta e Ele te direciona. E nessa época eu entendi que na minha vida, não sou contra a FIV, não sou contra as mulheres que fazem, até porque eu fiz, mas o Senhor falou: eu vou cumprir o que eu te prometi. Eu tinha uma promessa de ser mãe, só que o Senhor falou: eu não vou dar honra a ninguém, eu vou fazer. E você vai esperar o tempo certo. Nesse dia, eu entreguei ao Senhor. Eu falei: Senhor, quando o Senhor quiser fazer, o Senhor me dá. E se o Senhor também não me der, eu sei que é do Senhor. 3 meses depois, eu estava grávida de forma natural. Descobri a gravidez da Manuela, sem poder ter filhos. Meu Deus. Fiquei grávida. E Manuela nasceu 30 de maio de 2016. Mas o que aconteceu na hora do parto, Júlio? Na hora do parto, eu perguntei ao médico: cadê o choro? Porque o choro não veio. E esse momento é um momento difícil, porque toda mãe espera o choro da criança. Sim. E quando o médico trouxe para mim, eu tive uma convicção. Eu olhei para ela e eu senti Deus falando comigo que ela era uma criança especial, que de fato o Senhor estava me entregando algo diferente. Ao contrário de que todo mundo pensa, né, que a gente se sente muito especial por ser uma mãe especial, pelo contrário, a gente tem um susto. A gente tem um choque. É um baque. É um baque. Porque toda mãe, Claro que é, claro que é. Ela ora para que o filho venha saudável, Saudável, perfeito. tudo. Você cria inúmero correndo com o seu filho num parque. Eu já tinha feito planos para minha filha com 18 anos, né? E aí, naquele momento, eu senti isso, fui atrás, saí do hospital, fomos atrás para entender o que minha filha tinha. Os médicos falavam que ela não tinha nada,
Mas eu, como mãe, eu tinha certeza que algo não estava certo. Manuela tinha um corpo muito mole, muito molinho. Manuela não tinha contato visual. E comecei a procurar os médicos entender. Até que eu fiz a parte genética dela e descobrimos que Manuela tinha uma síndrome muito rara. Na época, em 2016, tinha 16 casos no mundo. O médico falou, Michele, não tem estudo. E o laudo dela, quando chegou vegetativo. Minha filha iria vegetar. Ela tinha problemas motores, ela tinha problema cognitivo. E naquele momento, eu vivi um luto. Porque os meus sonhos tinham morrido, os meus. Uhum. E passou o tempo, mas meu marido, como ele é muito prático, ele chegou para mim depois de 2, 3 dias e falou assim, ó, velório é 2, 3 dias. Cadê? A gente precisa cuidar dessa criança, como que a gente vai fazer? E na época eu trabalhava na Avon, numa multinacional, já era muito bem sucedida financeiramente, mas o Senhor falou que era tempo de eu voltar para casa. Então, imagina só, uma mulher de sucesso, bem sucedida, pensando, eu vou voltar para casa? Qual é o primeiro pensamento? Eu vou voltar para trás. Aquilo que era o meu sonho, parecia que tinha se tornado um pesadelo. Como? Mas aí eu conheci Jesus, tanto no meu processo de vida, por isso que eu falo que as dores são importantes para você, no momento certo, você vai usar. Aquele milagre que eu vivi, os 9 meses de conhecer mais Jesus me fez voltar ainda mais naquele tempo, me fortalecer no Senhor e entender que era um processo. Aí eu lembro que eu virei e falei assim, Senhor, tá bom, eu vou voltar para casa. Só como uma bola, tô voltando para trás, eu não tô dando um passo para trás, eu estou só puxando o impulso para o Senhor me jogar. Porque eu queria continuar trabalhando. E eu comecei a orar pedindo para Deus um empreendimento. Eu comecei a Deus, falei, Senhor, eu preciso agora de tempo. E aquilo ali ficou muito, muito latente na minha vida. E eu lembrei de uma coisa. Desde que eu me converti a cristã, Júlio, eu orava pedindo a Deus uma ideia. Porque eu falava assim, gente, uma ideia de um palito de dente mudou a história de uma família. Com certeza. E um palito de fósforo, o cara ficou milionário. Só precisa de uma ideia. Uma escova de dente. Exatamente, Nos uma Estados ideia. Unidos, acho que foi nos Estados Unidos isso. Exatamente. E eu comecei a orar a Deus, porque eu falei, gente, essa ideia só pode vir do Senhor. E aí, descobri que Manuela era uma criança especial, voltei para dentro de casa. E nesse momento, realmente foi um momento desafiador. Meu marido tinha pouco recurso financeiro, e eu também. E nós decidimos fazer um projeto lá em casa. Eu peguei aquele papel e rasguei. E falei, Senhor, minha filha não vai vegetar. Ela só vai vegetar se for propósito do Senhor. Se não, eu vou fazer o que tem que ser feito. Eu vou cuidar dessa criança. Comecemos a investir em terapias. Eu e o Aurélio vivíamos com 20% do que a gente ganhava. 80% a gente investia a ela. Manuela fazia várias terapias. Inclusive, hoje, Manuela ainda faz 22 terapias semanais. Mas para a honra e glória do Senhor, a minha filha é uma criança saudável, minha Amém. filha anda, minha filha brinca, minha filha tá lendo, minha filha não vegeta, e ela, você sabe o que eu falo todos os dias, Júlio? Eu agradeço ao Senhor por ele não ter desistido do sonho dele, porque eu não sonhei com a Manuela. Mas Deus sonhou. E a Bíblia fala que os sonhos de Deus são infinitamente melhores que os nossos. Mas eu demorei para entender. Mas glória a Deus eu entendi isso. E hoje eu vivo a melhor fase da minha vida com a minha filha. Eu acho importante a gente salientar nesse bate-papo com a Michele Wade. Você veja bem como ela recebeu algumas sentenças de morte, né? E o poder da palavra. A Bíblia fala que assim como o homem se imagina, assim ele o é. Os coaches usam muito isso, mas foi escrito há mais de 3.000 anos atrás. A gente tá vendo aqui uma mulher doce que eu vejo tanta vida nos olhos dela. Mas eu vejo vida, os olhos dela brilham quando ela fala. Isso é vida, isso é a presença do Espírito Santo. Eu não estou falando... Bom, é notório isso. Vamos enfatizar aqui, a Michele ela recebeu uma sentença de morte, de que ela teria 6 meses de vida, 5% de sobrevida. Em função de um câncer, em detrimento de um câncer. O marido quebrou. E quando você tem algo e aquilo lhe é retirado,
é doído porque você sabe o que aquilo te oferece. Quando você não tem, você está acostumado, tudo ok. Agora, quando você tem uma estabilidade, aquilo lhe é tirado, você tem que se readaptar. E não é fácil. A Michelle recebeu uma sentença de morte sobre a vida da filha dela. Estado vegetativo, ou seja, vai ficar na cama pro resto da vida. E a Manuela hoje, ela está lendo. Por que eu estou colocando tudo isso? O que fez com que isso mudasse? Uma palavra chamada fé. A fé. Porque a fé lá em Hebreus 11, ela fala que é aquilo que você espera, que você não vê, mas que tem a convicção de que vai acontecer. E você sempre foi convicta nos seus pensamentos, né, Michelle? Júlio, esses dias eu estava assistindo uma pregação do Tiago Brunet e ele falava sobre o que você pensa não é que acontece, mas gera circunstâncias para que aquilo aconteça e você dá a resposta certa. E eu sempre acreditei nisso. A fé, ela está ligada ao que eu penso, ao que eu acredito, porque eu não estou vendo nada acontecendo. E isso está muito na nossa mentalidade. Uma das coisas que eu sempre tive comigo, eu faço tudo de acordo com a minha mentalidade. Se eu quero crescer, eu tenho que mudar a minha mentalidade. Se eu quero conquistar algo, eu tenho que mudar a minha mentalidade. É metanoia. É a metanoia. Então, eu sempre tive essa convicção. Mas, de fato, o que muda e o que mudou a minha história, que eu vou contar agora, foi mais uma oração simples de fé e verdadeira. Vamos para essa história. No ano novo, 2016 para 2017, no dia 29 de dezembro, eu assinei o meu desligamento da Avon Cosméticos. E dia 31 eu fui para o culto da virada no Réveillon na igreja. Todo ano eu passo na igreja. As pessoas podem falar, isso é ritual, isso não sei o que, para mim não é. A virada de um ano para o outro, a data do meu aniversário é um recomeço. É quando eu falo o seguinte, eu tenho agora mais um livro em branco para eu fazer acontecer. Michelle, então quer dizer que você pode esquecer tudo que vai para trás? Não, porque até aqui eu fiz de acordo com o que eu conheci e sabia. Daqui para frente eu tenho a oportunidade de crescer e me desenvolver. Então eu sempre vejo uma virada de ano como algo que me movimenta. E aí nesse ano eu estava com a Manuela de 7 meses, com laudo vegetativo ali, meu marido extremamente com dificuldade financeira e eu tinha acabado de desfazer da minha fonte de renda. Boleto para pagar, cheia de conta para pagar e uma criança especial para cuidar. E naquele momento eu fiz uma oração na virada do ano. Eu orei simples assim, sabe? Eu falei, Deus, eu não tenho nada. Mas eu acho que eu estou no melhor lugar, eu estou na dependência do Senhor e vai ser o melhor ano da minha vida. Eu falei, eu declaro agora que todos os boletos da Manuela estão pagos, todos os professores estão pagos, todas as viagens internacionais estão pagas, as melhores roupas estão pagas, os melhores professores estão pagos. Tudo na minha vida, da minha filha, a partir de hoje está pago, porque ela não é mais minha, ela é sua. E eu não tenho nada. E eu preciso de uma renda vitalícia. E eu sei que o Senhor pode fazer. Só fiz essa oração. Só que aí eu chorei muito. Porque no meio dessa oração não tem como. Muito parecida com aquela quando você tinha 18 anos de idade. Aquela de 18 anos, exatamente isso. E fui embora, e no outro dia as pessoas falam assim, o que aconteceu? Eu falei, nada. Os boletos chegaram, a vida continuou, porque nada aconteceu. Só que eu me propus a mudar a partir desse dia. E aí, realmente, eu acreditei que seria o melhor ano da minha vida. E eu comecei a fazer por onde? Como que foi essa mudança? Você se propôs a mudar, o que foi? Posso te falar? Eu estava dentro de casa, né? Aquela coisa simples, mas está muito ligada à visão. Aquela pia cheia de louça que eu tinha para lavar, eu comecei a pensar assim, que bênção que tá cheia, porque minha família alimentou. Aquela máquina de lavar roupa, eu falo que a pia de louça tornou meu altar, a máquina de lavar louça se tornou a hora do meu louvor, e eu comecei a entender que era sobre eu ser grata por aquilo que eu estava fazendo, que era um momento que eu estava vivendo e que eu estava até tendo o privilégio de estar ali com a minha filha todos os dias, porque eu sabia que aquela situação não ia permanecer, que eu ia voltar para o mercado de trabalho, que eu ia trabalhar e eu não ia ter todo aquele tempo com a minha filha.
Me trouxe um salmo na cabeça, 37:4, que fala: alegra-te no Senhor, Ele concederá os desejos do seu coração. Bendiga, seja grato. Eu tenho convicção disso. 4 meses depois, um dia extremamente difícil, um domingo muito difícil, eu fui para um treinamento com cabelo sujo, não tinha dinheiro para ir num salão, não tinha tempo para fazer uma escova. Minha filha demandou muito de mim naquela noite. Ela teve crises dificílimas à noite, que uma criança especial tem, de gritar, enfim. E foi um momento extremamente difícil para mim e eu tive que ainda ir nesse treinamento. E quando eu estava lá, a pessoa que estava ministrando, por isso que eu falo que a gente tem que estar pronta, mas a gente também tem que estar com os ouvidos abertos por onde a gente for. E hoje o celular não deixa a gente ouvir, né? Às vezes a gente está tão ligada à tela. Mas aí esse cara virou e falou assim: a sua ideia de milhões, aquilo que pode transformar a sua vida, ela pode estar em resolver a sua maior dor agora. Aí eu falei assim: Senhor, eu orei por 20 anos uma ideia, mas a única dor que eu tenho agora é fazer uma escova. Eu só queria fazer uma escova. Você tinha ido toda desmilinguida lá pro treinamento. Desmilinguida é bom, né? Exatamente. Eu falei, eu só queria uma escova no cabelo. Ia resolver grande parte dos meus problemas. Tipo assim, né? Aí na hora, eu tava com a minha sócia, Márcia. Márcia já era minha sócia, uma mulher abençoada, ungida, usada na minha vida. E eu mandei uma mensagem para ela de WhatsApp. Márcia, vamos montar um salão? Sem hora marcada, que a mulher vai lá a hora que ela quer, e outra coisa, ela só pode pagar R$49, porque naquele dia eu só tinha R$49 para pagar, e uma escova eu ia sair a R$100, isso, né? Sem marcar hora nem nada. Sem marcar hora, sem nada, ela vai fazer o tempo dela, e outra coisa, ela vai pagar R$49, não vai ter surpresinha na hora da conta, tipo uma festa escova. Ela virou e falou assim, vamos, e com esse nome. Naquele momento, eu senti a presença do Espírito Santo. E eu falei, essa é a minha ideia de milhões. Até eu fiquei empolgado aqui agora. Júlio, isso tem 7 anos. Após 7 anos, eu tenho uma empresa, uma franqueadora. São hoje 400 lojas. Que é isso? Mais de 5.000 colaboradores. Está no Brasil isso daí? No Brasil. O desemprego se tornou o meu maior propósito, porque hoje eu gero mais de 5.000 empregos. 5.000 famílias. 5.000 famílias. E esse ano de 2026, a minha empresa vai faturar R$500 milhão. Que lindo isso. E eu posso te falar uma coisa? Sabe aonde que está a minha nuvem protetora e o meu palco principal? Não é aqui, tá? É o meu lar. É sendo a esposa que eu nasci para ser. É sendo uma mãe da Manuela. É sendo uma mulher que cuida das pessoas que estão ao seu lado, mas que entendeu que o transbordo passa pela prosperidade. Transbordar na vida do outro é você poder fazer algo para o próximo. Quando a gente entendeu que prosperar, ela faz parte de crescer um negócio, gerar emprego, que outras vidas estão sendo abençoadas, hoje são mais de 5.000 famílias, aí eu olho lá para trás, aquela menina de 18 anos que orou, aquela mulher que ficou 9 meses desempregada, que o Senhor forjou no fogo, lapidou e fez ele conhecido, o seu comportamento, a mulher que passou por um câncer, se fortaleceu, entendeu quem era a pessoa que estava do seu lado, a mulher que se tornou uma mãe atípica, que não aceitou o laudo da sua filha, a mulher que estava do lado do seu marido quando ele quebrou. E às vezes as pessoas falam assim, nossa, parece tão fácil. Não foi. Foi muito choro, muitas lágrimas. Gente, ouvindo você falar assim, parece que foi tudo tão fácil. Num toque de mágica, né? Pumba, o pilim-pim-pim, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Mas nessas conquistas todas, houveram um processo, né? É porque você tem, a vida é feita de etapas e processo. Exatamente. Entendeu? E eu nunca tive medo do processo. Porque eu sabia, eu sempre falei, gente, a Bíblia fala que todo aquele que se humilhar e orar, não é aquele que é humilhado, aquele que se humilhar. E todas as vezes que você tem dor, para onde você vai? Pro chão.
Só que eu entendi que me humilhar não era para o outro, era estar nos pés do Senhor. Então eu falo que o lugar mais alto que eu quero estar é nos pés do Senhor. Isso não é demagogia. As pessoas que me conhecem, eu sempre falo, Senhor, não me deixa ser uma farsa. Que eu possa ser de verdade. O que eu for aqui, eu sou dentro da minha casa. Até porque Jesus ele condenava os fariseus que eram os hipócritas da época. Você entrou num aspecto que eu acho curioso, né? E eu quero saber como que você lida com isso. São 400 franquias esparramadas pelo Brasil, faturando R$500 bilhão. Como é que você faz? Está aqui em São Paulo, está rodando o Brasil. Como é que faz para ser uma empresária de sucesso e ser mãe e esposa? Porque você falou que o seu lar, para mim, que eu entendi, é o seu primeiro ministério. Exatamente. Como é que você gere isso, Michele? Eu falo que outra coisa que eu entendi foi que a gente não faz nada sozinho. Eu entendi que eu oro pedindo a Deus para me trazer trabalhadores da seara. Você delega? Eu delego. Eu falo que... Porque às vezes é muito difícil você delegar também. Eu falo que a Bíblia fala da mulher virtuosa. Mas a mulher virtuosa, o que a Bíblia fala? Que ela dava ordens às suas servas. Sim. E eu orava, Senhor, cadê as minhas servas? Eu tô aqui sozinha tendo que lidar com 50 coisas. Cadê as minhas servas? Para me ajudar, para me apoiar, para que eu possa ser bênção na vida delas, para que eu possa transformar a vida dessas mulheres que vão estar à minha volta. E o Senhor começou a trazer pessoas que hoje me ajudam, me auxiliam, me abençoam, me ajudando a cuidar da minha casa, das minhas filhas, mas eu não me eximo de estar presente. Eu falo que eu sei o que compra na minha casa, eu sei o que consome na minha casa, eu sei as o que pessoas, o seu marido gosta de comer. Eu sei o que o meu marido gosta, eu não abro mão disso. Então, eu vivo qualidade de tempo com a minha filha. Eu escolhi viver o processo com ela. Sábado e domingo é 100% para ela. Eu não pego o celular. Hoje, não foi sempre assim, porque eu tive um tempo que eu tive que trabalhar 16 horas por dia no início da Festa Escova, e meu marido me ajudava por trás. Mas hoje, na minha gestão do tempo, eu aprendi uma coisa. Deixe para amanhã que é de amanhã. Então, se eu tenho uma agenda e desmarcou uma reunião, eu não ponho outra no lugar. Eu vou para minha casa mais cedo. Ficar com a minha família, cuidar das minhas coisas. Ai, sobrou 1 hora do meu dia porque desmarcou uma reunião. Eu vou tomar um café com a amiga, eu vou tomar um café sozinha, eu comigo mesma. Então, eu entendi que a minha agenda ela tem que ser inteligente. Eu não preciso falar assim, não, deixa eu fazer isso aqui hoje. Não. Final de semana é com a minha filha. Final de semana eu não tenho ninguém para me ajudar. Eu não tenho babá, eu não tenho funcionária. Eu e ela. E seu marido? E meu marido. Vocês três? E meu marido, nós três. O Gary Chapman, ele escreveu um livro que acho que muitas pessoas conhecem, que se chama 5 Linguagens do Amor. E você entrou numa linguagem que é muito importante, que as pessoas estão se perdendo hoje, que chama-se tempo de qualidade. Exatamente. Não adianta você passar o dia inteiro com uma pessoa, o dia inteiro com o seu filho e não estar com o seu filho. Exatamente. O tempo de qualidade é esse lance que você falou de não pegar no telefone celular no fim de semana, me traz à mente o quê? Que o que é mais importante para você está com você ali, então você não precisa de telefone celular. Exatamente. E não foi fácil, tá, Júlio? Porque quando no período que eu trabalhei 16 horas por dia, nós criamos a Festa Escova, ela nasceu 29 de outubro de 2018. 1 ano e pouquinho depois, eu enfrentei uma pandemia, que foi até 2022. Nesse tempo, eu era workaholic, eu trabalhava muito, mas eu nunca deixei o meu papel sem realizar. Nesse momento, eu tive muito apoio do meu marido. Meu marido circulou muito no caminho, ele me ajudava com a minha filha. E aí, quando passou esse tempo, porque eu falo o seguinte, tem que existir acordos. Agora, o que eu não posso é passar uma vida trabalhando 16 horas por dia. E hoje, a hora que eu chego na minha casa, 17 horas, a minha filha, se eu pego no celular, ela tira o celular da minha mãe e coloca do lado. Não. Ela fala assim, ó, não. Então, acabou que eu tive que me aprender, eu tive que me desviciar. Porque realmente, a gente vicia na tela, a gente vicia no trabalho. E eu tive que me desviciar. Então, eu fiz um processo realmente de readaptação para não usar a tela nesse tempo. E você está se preparando para essa nova etapa de vida?
Também. Está se preparando? Amém, Jesus, Você eu sabe que Deus recebo. está te chamando e está te preparando para ministrar, né? Eu creio. Ele está te chamando. Tem muitas mulheres que precisam ouvir de você isso. Eu recebo. Sabe? E eu acho que é muito importante, quando a gente coloca histórias de sucesso, a gente tem que compreender que por trás do sucesso tem muita dor também. Tem. Eu conheço muitos cantores sertanejos, minha família é envolvida com isso, que fazem sucesso hoje porque ficaram 15 anos na estrada batendo em porta de rádio e ninguém abria a porta para essas pessoas, mas eles acreditavam num sonho. Chitãozinho e Chororó é um dos maiores exemplos disso. Verdade. Eles chegaram a pensar em parar de cantar um dia. Eles começaram com 7 anos de idade, foram fazer sucesso bem mais lá na frente. Então é muito importante você ter essa resiliência e determinação. E eu creio, sabe, Michele, que Deus ele já está preparando para você um novo tempo, que você vai ser, já está sendo usada por Ele Amém. na vida de muitas pessoas. E isso vai ser um bom. E Ele está preparando você porque é o seguinte, quando Deus, no meu entendimento, quando Deus ele chama alguém para falar dele com convicção, sem hipocrisia, Ele tira essa pessoa de um estado muito bom no mundo secular e muito enraizada, sabendo quem ela é, para que ela não faça do púlpito, não faça de um palco o seu palanque. Porque no palanque quem manda e quem tem que ser ovacionado é Deus e não Amém. a pessoa. É verdade. É Por sobre isso, Ele. é por isso que eu creio que você viveu tudo isso. Entendeu? Mas a gente está acabando o podcast já, mas a gente não falou sobre identidade. Ah, é verdade. Eu quero falar sobre isso. Eu falo que a identidade maior que eu encontrei não é a identidade da mulher forte, não é a identidade da mulher sábia, não é a identidade da mulher empresária, nem da mãe e nem da esposa. A principal identidade que eu encontrei, Júlio, foi de filha. Filha amada do Senhor. O dia que eu entendi que Ele era o meu pai. E pai, o que eu faço, Ele não me ama mais ou Ele não me ama menos. Ele me educa, Ele me ensina quando eu erro e quando eu falho. Ele me disciplina quando eu erro, quando eu falho. Ele me direciona. A Bíblia fala que Deus ele repreende aqueles que Ele ama. Exatamente, porque nós vamos errar. Nós vamos andar nos caminhos errados. Mas eu sempre peço para Deus, porque como eu sou filha, eu falo o seguinte, o povo fala assim, tem gente que conhece só a minha história profissional, fala assim, você era herdeira? Eu falo, se eu sou de Cristo, bem, porque eu comecei do zero, eu comecei limpando o chão da minha loja no dia da inauguração, um dia antes da inauguração eu estava limpando o chão, porque eu não tinha dinheiro para pagar uma faxineira. Eu e a Márcia começamos assim a nossa história. Então, eu falo que eu sou herdeira do Senhor. E o dia que eu entendi que eu sou filha, eu também quero agradar o meu pai. Eu também quero obedecer. Eu também quero ouvir a voz dele. Eu também quero fazer o que ele me orienta. E foi nessa direção que eu comecei a criar a minha identidade. Porque quando você é filha e você tá com o dono do ouro da prata, que você tá com o homem que tem a visão, porque a gente só tem o olhar. Eu comecei a pedir para ele, pai, me dá a sua visão? Pai, me dá a sua mente? Pai, me dá o seu falar? Eu comecei a pedir mesmo, eu sou filha pidona, eu peço tudo. Júlio, eu falo, eu quero tudo que Deus tem. A Bíblia nos incentiva a pedir. Exatamente, e eu falo para Deus, eu quero tudo que Deus tem para mim. Eu quero viajar com a minha família, eu quero desfrutar, eu quero o melhor dessa terra, eu quero, mas eu não quero nada que não venha dele. E outra coisa, eu falo para ele, eu não quero que nada roube o meu coração. Isso daí é só desfrute. Então, você sabe o que eu peço? Eu oro. Porque nem tudo eu sei, mas o meu pai pode me moldar. E duas coisas que eu pedi ele para me moldar e me eximir 100%, porque eu sabia que isso também era um segredo do sucesso, que eu vi isso muito em Davi e na história de Davi e Saul. Quando você assiste, eu assisti uma série chamada Reis, que você assiste a trajetória de Saul. Por que Deus escolheu Saul e por que Deus escolheu Davi? Escolheu pelo mesmo motivo. Os dois tinham um coração dependente, frágil, eles achavam que eram os menores. Só que na jornada, Saul se ensoberbeceu, o orgulho e a vaidade tomou conta, ele perdeu o trono, mas ele não perdeu só o trono, ele perdeu a presença do Senhor. E Davi fez diferente. Davi se eximiu do orgulho, da vaidade
E até hoje ele é conhecido como o maior rei que Israel já teve. E falhou muito. Então, eu vejo isso. Senhor, eu não quero ter orgulho e vaidade. E quando você se exime disso, as ofensas, as críticas não te atingem mais, porque você sabe quem você é filho e você tem uma identidade forjada no seu pai, você é semelhança dele. E eu falo isso porque é isso que tem me sustentado todos os dias, porque eu tenho dias difíceis, muito difíceis, mas são dias que eu falo o seguinte: eu sou filha amada do rei, do ouro e da prata. Então, hoje eu tenho que viver como o melhor dia da minha vida, porque eu tenho um propósito a cumprir e eu quero ser usada por ele. Então, para mim, a minha identidade principal é a de filha. Quando a gente fala de identidade, você recebe essa paternidade de Deus, às vezes para quem não teve uma relação muito boa com o pai na infância, é muito difícil isso. É. Eu falo isso, mas quando você começa a entender a importância da identidade, lá em Mateus 4, quando Satanás ele tenta Jesus, as duas primeiras palavras que ele fala nas duas primeiras tentações, ele fala: se realmente tu és o filho de Deus. Ele mexe com a identidade de Jesus. Exato. Você é mesmo o filho de Deus? Você transforma essas pedras em pães, sabe? Ou então pula daqui. Então é quando a gente tem firmada a nossa identidade em Deus, a gente tem um pouco menos de mimimi. E as coisas que estão ao nosso redor, elas nos atingem menos. Porque o inimigo ele vai tentar cancelar você de alguma forma e ele sabe qual é a sua fraqueza. Quando eu comecei a caminhar com Deus, Michele, eu falava, cara, será que só Deus que é onisciente? Porque parece que Satanás sabe o que eu estou pensando. Não, ele não sabe. Não sabe. Mas ele conhece a minha afeição. Ele, da mesma forma que Deus, quando eu nasci, só que Deus me colocou no ventre da minha mãe. E quando eu nasci, o inimigo, ele nos acompanha durante a vida, ele conhece quando estamos bravos, ele conhece quando estamos felizes, ele conhece nós, não pelo nosso pensamento, que ele não tem essa possibilidade de imaginar, de saber o que pensamos, porque ele não é onisciente, mas ele conhece a nossa afeição. E a Bíblia fala que nós somos tentados pelos nossos próprios maus desejos, e ele sabe quais são os nossos maus desejos. Exatamente. E ele amplia isso. E quando você tem essa identidade firmada em pai, no seu pai, não que a vida não vai ter problemas, mas você tem uma facilidade maior de transpor esses problemas, né? Exatamente isso. Eu falo que os problemas continuam 100%. Sim. Mas a diferença é como você faça por esses problemas. Você não vai ter como. Exemplo, eu tive um câncer. Eu não tinha como falar, não, eu não vou ter. Eu tive. Mas eu tinha como escolher como passar por ele. Então, nós temos essa escolha. E eu falo, exemplo, né? Eu fico vendo os jovens, eu já falei para alguns jovens, já ministrei para alguns jovens, eu sempre falo, vocês têm o poder da escolha. Vocês podem escolher hoje quem que vocês vão conviver, as mesas que vocês vão sentar, os ambientes que vocês vão estar. Porque tudo isso vai contribuir para quem você vai ser amanhã. Todo o processo vai contribuir, é as suas escolhas. Então, assim, eu vejo hoje uma grande oportunidade nos jovens que estão tendo todo esse acesso que a gente não tinha na nossa época. A gente não tinha acessos. Como que eu ia conhecer algo que eu não tinha acesso? Então, eu falo que hoje, a juventude de hoje, as pessoas de hoje têm privilégios que nós não tivemos. Então, só que eu falo o seguinte, o Senhor, Ele está ali para todos, porque nós somos criaturas do Senhor e Ele quer nos fazer filhos. E quando a gente entende isso e começa a buscar a presença dele, ele muda tudo. Só que você vai viver... Júlio, quantas vezes o diabo tentou te matar? Quantas vezes o diabo tentou roubar sua vida? Sabe por quê? Porque ele não queria que você estivesse aqui. Sabe por quê? Porque ele não queria que você estivesse fazendo o que você vai estar fazendo daqui 5 anos, que vai ser algo muito maior. Porque o Senhor vai te capacitar cada vez mais para a sua jornada. O Senhor vai te levar em lugares que você nunca imaginou. Porque o Senhor tem sonhos para você que você nem sonhou. E quando você estiver lá naquele palco ministrando para multidões, para as pessoas que você nunca imaginou, você vai lembrar, Senhor, mas eu nem sonhei com isso. Eu nem sabia que isso existia. Mas o Senhor vai falar, mas eu sonhei para você.
Eu é que te levei para cá. Você não vai saber nem como você chegou, nem como você foi, mas o Senhor, ele tem a jornada certa. Michele, mas como que eu faço para saber a minha jornada certa? É só a gente ter o manual de vida. Aonde que está o seu livro da vida? A Bíblia. A Bíblia. A Bíblia. Foi lá que eu encontrei Jesus. É lá, ela que vai te seguir. Então, se você tem o seu manual, eu falo o seguinte, Júlio, quando você faz o que é certo, dá certo. Amém. Eu cheguei, a gente está encerrando o nosso podcast, mas eu tive um entendimento aqui agora sobre algo que eu achei fantástico. Eu quero fazer uma analogia da sua vida com o apóstolo João. Amém. As pessoas falam que Jesus ele tinha 12 apóstolos, desses 12, 3 eram mais próximos a ele, que era Pedro, Tiago e João, e que João era aquele que Jesus mais amava. Eu tive um entendimento há pouco tempo atrás que não era que Jesus amava mais João. Eu tive um entendimento que João era aquele que mais sentia o amor de Jesus. Amém. Porque tem determinados versículos, algumas passagens na Bíblia, que João ele fala, e aquele que Jesus mais amava. Por que ele fala aquele que Jesus mais amava? É porque ele permitia ser amado por Jesus. Quando você vê que João estava deitado no colo de Jesus, eu não acredito que Jesus trouxe João para o colo, eu acredito que João foi para o colo de Jesus. E eu vejo a sua vida assim. Se você você se permite ser amada por Jesus, porque a gente fala muito quando nós acordamos, Jesus, eu te amo. Ele sabe que nós amamos ele, mas fala, Jesus, eu sou amado por ti. Eu tenho identidade. Então você permitiu o seu coração, porque Davi era assim. Davi ele tinha convicção de quando ele falava com Deus, porque Davi ele tinha uma ingenuidade com Deus, uma pureza com Deus tão grande que ele abria o coração para Deus, tanto que ele saiu dançando pelado para Deus, e Mical falou, esse cara tá louco. Louco o quê? Esse cara ele desfrutava da presença de Deus. E você desfruta da presença de Jesus. Eu amo a presença dele. Por isso que eu acho que você está vivendo tudo isso, e eu estou deixando isso para você que está acompanhando a gente, para que você busque isso também, busque se sentir amado, amada por Jesus Cristo. Ele sabe que você ama Ele, Ele sabe que você precisa, mas a gente precisa ser amado, a gente precisa se sentir amado. Júlio, e também para deixar um desafiozinho para os nossos ouvintes, eu amo tomar café. As pessoas que me conhecem sabem. Michele, uma xícara de café, eu falo que é o meu descanso. E eu aprendi a tomar café com Jesus. E eu me apaixonei pela madrugada. O povo fala assim, Michele, mas você acorda 3 horas da manhã? Eu falo, não, eu me desfruto da madrugada. Eu aprendi, o Senhor me tirou de toda a minha rotina maluca. Eu até comentei com você, eu vim morar em São Paulo 2 meses. 2 meses. Voltei para dentro de casa de novo, o Senhor me trouxe, minha filha ficou imobilizada durante 50 dias, eu, meu marido e minha filha dentro de casa em São Paulo, lavando, passando, cozinhando e tendo o meu momento com café com o Senhor. E nesse tempo eu conheci o Deus da madrugada, o meu Pai da madrugada. Amém. E isso Michele, é uma rotina que eu sou apaixonada. Então, assim, algumas vezes na madrugada, toda semana, mas não todos os dias. Assim como eu gosto de tomar café comigo, com uma amiga, eu pego uma xícara de café de madrugada e isso é uma rotina que eu faço. Então eu falo assim, faz um teste, chama Jesus para tomar um café com você. Não tem como ele não te responder. Paul Cooney, eu li alguns livros dele, e um dos livros ele fala assim, eu marquei um encontro com Jesus na minha casa todos os dias, eu não me recordo o horário, se era 6 horas da manhã ou algo assim. Então ele falou, Jesus, eu tenho um encontro contigo na minha casa todos os dias às 6 horas da manhã. É sobre e isso. Ele criou isso durante um bom tempo, e teve um dia que ele acordou atrasado. E deu 6 horas da manhã, ele teve que se arrumar para sair, foi correndo, papapá, e não teve aquele encontro com Jesus, e ele falou, mas daqui a pouco eu vou, e o dia foi passando, e ele escrevendo isso no livro, e ele fala que quando ele chegou em casa à noite, que ele deitou na cama, uma voz sussurrou no ouvido dele, que saudade que eu fiquei de você hoje. Porque isso é uma coisa meio hipotética, mas assim, é real. Não que Deus não estivesse com ele durante todo o dia, não que Jesus não estivesse com ele.
mas é aquele tempo que você dedica a estar com Jesus. Parece loucura, né? Lindo Mas a isso. Bíblia fala que as coisas loucas do mundo as coisas loucas de Deus é justamente para confundir os sábios. Sim. E isso é uma coisa louca, se você parar para pensar. Mas são essas loucuras realmente que faz a gente ser apaixonada por Ele. Michele Wade, amei, a gente chegou ao final do nosso bate-papo, amei essa conversa contigo, acho que Que honra, com certeza Júlio. isso vai ter muito a agregar na vida de muita gente. Eu espero conversar com você novamente. Obrigada, No vai futuro ser a uma gente falar mais sobre honra. aqui. Eu estou impactado com essa história do cabelo. Vai desmilinguida num treinamento. Pois é. Eu tô... E até um convite, para quem não conhece a Festa Escova, em São Paulo são mais de 80 lojas, né? E no Brasil nós já somos 400 lojas vendidas, 338 em funcionamento. Estamos implantando aí mais 80 lojas esse ano. No Festa Escova você não precisa marcar horário, chega lá para embola. Exatamente. E hoje nós somos a maior rede de escovaria da América Latina. Que lindo. Dá um beijo no Aurélio. Obrigada. Na Manuela. Obrigada, tá bom? E muito Júlio. obrigado por ter investido esse tempo com a gente aqui, tá bom? Uma honra para mim. Valeu. Gente, muito obrigado pelo carinho. Bate-papo bacana esse, hein? Convida as pessoas para acompanhar isso aí, porque eu tenho certeza que vai ter muito a acrescentar na vida de todos vocês. Eu te agradeço muito por estar com a gente aqui no Vai Além, tá? Terça-feira que vem a gente tem mais um convidado ou uma convidada. Esse mês aqui nós só trouxemos mulheres, porque é o mês de março, onde comemora-se o Dia Internacional da Mulher no dia 8 de março. Então, obrigado pelo carinho. Semana que vem a gente está de volta. Forte abraço para você, que Deus te abençoe. Até lá. Tchau, Brasil.